Olá, então, nós vamos resolver as atividades juntos das páginas 211 e 212 do livro de matemática de vocês, que são as atividades para esta semana. Gente, o que nós vamos aprender nessa semana? Sobre as medidas de área. A área é uma superfície. Por exemplo, se eu pego esse celular, a superfície dele, toda essa parte preta, é a superfície dele. Se eu quiser saber qual é a área da tela do meu celular, o que eu tenho que fazer, então? Eu preciso medir o lado, o comprimento, né, que é um lado. Digamos que tenha dado 12 centímetros aqui. Então, o comprimento pela largura. Então, deu 12, aqui deu 5,5. Eu vou multiplicar 12 vezes 5,5. Para calcular o perímetro que a gente fez na semana anterior, que era aquela atividade, na página 210, vocês vão ver, tem o canteiro, né? Nós somamos. Então, o perímetro, peri quer dizer ao redor, lados, né? Então, o perímetro a gente soma. 12 mais 5,5 mais 12 mais 5,5. A área é a superfície, tudo o que tem dentro desse espaço, tá? Nós podemos medir a área de uma sala, por exemplo, uma casa com 120 metros de área construída. É todo o espaço que a casa ocupa no chão, toda a superfície da casa. Aí tem um quarto que tem 15 metros quadrados, a sala que tem 20 metros quadrados. Área, a gente fala metros quadrados. Ou, se for uma grande extensão, quilômetros quadrados, né? Ou uma pequena extensão, aqui no caso do celular, centímetros quadrados. Então, nesse caso de quadrados, como é que a gente faz? A gente escreve a medida e põe um 2 na posição logo acima. Por exemplo, uma casa tem 120 metros quadrados, tá? Quando se fala quadrados, a gente já sabe que está se falando de superfície. Por exemplo, esse pedacinho de papel. Quanto ele comporta? Qual é a superfície desse papel? Eu sei que ele tem 10 centímetros, mais ou menos. Tá. 9 centímetros por 9, ele é quadrado, tá? Então, vou fazer 9 vezes 9, 81. Então, aqui eu tenho 9 centímetros, tá? Essa medida que vai de um lado ao outro. Aqui eu também tenho 9 centímetros, tá? Que é a largura e o comprimento, por acaso, são iguais. O que a gente faz, então, para calcular a área? Mede a altura ou largura, né? Vezes o comprimento. No caso aqui, 9 vezes 9. Então, esse papel tem 81 centímetros quadrados. Nossa, tu pensa, 81 centímetros quadrados, é enorme esse papel. Quando tu olha o quadrados, tu faz o quê? Tu já sabe que são lados, tá? É a medida da superfície, né? Quando eu vejo o quadrado aqui, me mostra que é a área da superfície, tá? E que os lados são menores do que esse valor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo o exercício. Observe ao lado os ladrilhos que Luan colocou no piso da cozinha dele. Quantos ladrilhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Muito bem. 24 ladrilhos. Considerando, vamos escrever aqui, ladrilhos, né? Considerando a área de um ladrilho como unidade, poderia ter 10 por 10 centímetros, 1 metro por 1 metro, né? Mas vamos dizer que cada ladrilho é uma unidade, tá? A área do piso mede quantas unidades? Se cada ladrilho é uma unidade, tem 24 ladrilhos, mede 24 unidades, né? Muito bem. Assim que a gente mede a área. Um lado
base, né? Que é chamado base vezes altura, tá? Digamos que aqui seja a base e aqui a altura, tá? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, voltando no nosso celular, base vezes altura, 12 vezes 5,5. Eu vou ter a área do meu celular, tá? Copie a região verde várias vezes em uma folha de papel sulfite. Pinte, recorte e cubra a região amarela com essas regiões. Então, a prof fez aqui. Não precisa vocês ficar pintando, tá? Vocês podem só reproduzir. Por exemplo, aqui, olha só, a prof pegou a imagem e fez maior, tá? Pra ficar melhor a visualização de vocês. Essa imagem aqui. E eu reproduzi várias, fiz um papel já de cor, mas pode ser branco também. Aí, a pergunta é, qual é a medida da área da região amarela, considerando a área da região verde como unidade? Então, cada um desses aqui é uma unidade, tá? Vamos ver quantas unidades cabem nessa área amarela. Eu preciso colocar todas essas medidas, essas unidades aqui. Já deu 2. Bom, cada um desses dá 2. Eu já posso multiplicar. 2 vezes 3, 6. Posso ir colocando. Também dá para fazer... Então, já deu 4. 5. 6. Prof meio destroncada aqui, já mexeu o que já estava colocado. Mas é assim. Então, considerando que cada um desses triângulos é uma unidade. Quantas unidades preciso para fazer, para descobrir a área da região amarela? 6, 2, 4, 6, né? Então, qual é a resposta que temos aqui? 6 unidades. Tá? Eu também posso mentalizar o seguinte, né? Bom, o triângulo equivale a metade, né, de cada peça. Já consigo saber também fazendo desta forma, tá? 2, 4, a gente sabe automaticamente, fazendo um, a gente já sabe quanto que vai dar os outros. Mas isso é para entender que superfície é toda a área ocupada e que a área se refere à superfície, tá? Observe essas regiões planas, o tamanho e a cor delas, tá? Nessas regiões planas, nós vamos fazer relações com esta região plana aqui, tá? Então, calcule e registre a medida da área de cada região plana. Vamos ver. Como é que eu vou calcular a área da região verde? Usando a região amarela como unidade. Vamos ver. A região verde, tá? Usando a amarela como unidade. Veja bem. A amarela, tá? Como unidade da verde. A prof fez em tamanho um pouquinho maior aqui. Vamos ver quantas unidades amarelas eu preciso para fazer a verde. 2, né? Também poderia ter só medido, né? Posso medir aqui 3 e aqui 1,5. Então, 1,5 é metade de 3. É lógico que vai dar 2 unidades, tá? Então, aqui 2 unidades, tá? Da região marrom, usando a região amarela como unidade. Gente, vamos ver. A região marrom e vou usar a amarela como unidade, tá? O meu amarelo não tá proporcional ao marrom, porque quando a prof amplia a imagem, não amplia exatamente de acordo. 1, 2, sobrou espaço para mais um quadradinho amarelo, né? 3.
Então, quantas unidades eu vou usar da região marrom? Da região amarela na marrom, 3 unidades. Da região marrom, usando a região verde como unidade. Vamos lá. Quantas? A unidade vai ser a verde agora, tá? Essa verde, para saber quantas precisa para fazer a região marrom. Vamos ver. Precisa uma verde e uma amarela. Eu já sei que a amarela é a metade da verde. Então, eu preciso de uma verde e meia. Como que eu escrevo isso? Número decimal, né, gente? Como é que eu escrevo 1,5 em número decimal? 1,5 unidades. Unidade, no caso. Agora, a letra D. Aqui na letra D, deixa a professora subir um pouquinho essa folha. Na letra D, da região verde, usando a região azul como unidade. Gente, vamos fazer agora aqui a região verde, usando a região azul como unidade. Então, a região azul como unidade da verde. Olha que é mais ou menos como a gente fez naquela amarela anterior, né? Quantas unidades azuis eu preciso para fazer uma verde? 2, né? 2 unidades. Muito bem. Agora, nós vamos para a página seguinte, tá? Na página 212, nós já começamos com... Agora aqui, na página 212, tá? A qualidade aqui do meu material fica um pouquinho diferente porque a prof amplia para poder fazer o vídeo e vocês enxergarem, tá? Mas vocês têm idêntico no livro de vocês, porque aqui são fotos do livro de vocês, são ampliações, tá? Leandro comprou lajotas bege e verdes para revestir o piso de 2 cômodos da casa dele. Então, as beges e as verdes, tá? Observe as imagens a seguir e descubra quanto ele gastou na compra das lajotas. Bom, as beges custam R$ 1,80 cada uma. As verdes custam R$ 1,50 cada uma. Se necessário, use uma calculadora. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu preciso saber quantas beges ele usou, né? E depois multiplicar pelo valor de cada uma, né? Então, quantas beges ele usou? Posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 9, 36, né? Ou eu posso pensar que cada coluna tem 9, né? Então, ele vai usar todas essas lajotas, ele precisa cobrir a superfície, tá? Então, a gente pensa na área, tá? Porque ele vai cobrir a superfície. Agora, o que eu faço? Eu já sei que ele vai usar aqui 9 da altura, vezes a base, que é 4, né? Então, ele vai precisar 36 lajotas, certo? Agora, eu vou fazer esses 36 vezes 1,80. Posso fazer 1,8 também, né? Mas vamos fazer aqui, vezes 1,80. Se fizer na calculadora, a gente vai chegar no cálculo de 64,80, tá? Reais agora, que 36 lajotas vezes 1,80, que é o valor de cada uma. Então, ele vai gastar 64,80 nas lajotas bege. Vamos ver as verdes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 5 é 55. Então, 11 vezes 5, 55 lajotas. Vezes 1,50. 1,50 vezes 55, né? Eu vou chegar num total de R$ 82,50. Muito bem. Agora, o que eu faço para saber quanto ele
gastou na compra das lajotas. Eu preciso somar esses dois valores, 64,80 mais 82,50, tá? Aqui nós vamos ter um total de 147,30. Então, é isso que ele gastou, tá? Estamos falando de dinheiro, tá? De valor, de cifra. Importante colocar o símbolo na frente, tá? Agora, vamos ver esse desafio. Vejam bem. Aqui nós temos, só para firmar a folha aqui, nós temos uma região amarela. A área da região verde, é verde para vocês, aqui para mim tá amarelo. Para vocês é verde, tá? Aqui, a área da região verde mede o tanto da área da região laranja. Então, quantas regiões laranja eu preciso para fazer a verde? Então, mede o dobro, mede o triplo, mede o quíntuplo. Vamos ver quantas regiões laranja eu preciso para fazer essa verde. O prof fez aqui uma região laranja. Vamos colocar para ver. Posso colocar nessa posição, posso começar colocando assim. Vamos ver se eu colocasse assim, desta forma, tá? O que a gente pode fazer? A gente vai colocando e vai marcando, tá? Vamos marcar aqui, mais ou menos, tá? Então, deu uma. Vamos ver se dá aqui. Duas. Então, tenho uma região aqui, outra região aqui. Vamos ver aqui. Dá mais uma, 3, e aqui vai dar mais uma. Porque não, a verde não tá na mesma medida que a da prof, tá? Mas vai dar 4. Então, deu 4 regiões laranja cabem nessa região verde. Então, a gente diz que mede o quádruplo. Tá? Mede o quádruplo da área da região laranja. Assim que a gente mede a área. Agora, se eu tivesse uma medida, tá? Digamos, desse papel aqui. Qual é a área? Não desse papel, tá? Vamos pegar aqui uma figura. Vamos fazer uma figura aqui. Gente, no caso aqui eu tenho um triângulo. Bom, aqui eu tenho 7 centímetros de lado, que pode ser a base, a altura. E aqui eu tenho 8 centímetros de base, tá? Agora, eu vou fazer base vezes altura, tá? A altura, no caso, ela é colocada com H, tá? Na fórmula de base, né? E aqui é a altura. Então, quando a gente põe a fórmula matemática, é a letra H, tá? Base vezes altura vai dar quanto? 7 vezes 8, 56. Mas, gente, aqui não tem isso de base e aqui não tem isso de altura. Vejam. Não existe essa base e essa altura, não existe esses lados, não existem estes lados, né? Como aqui a figura é um triângulo, olha só o que a gente faz. Divide por 2. Agora sim, eu sei que a área, então, aqui, área igual a base vezes altura, né?
Então, área igual 56 dividido por 2, né? Então, eu vou ter aqui a área em centímetros quadrados agora, tá? A área sempre se faz em centímetros quadrados. Quanto que é 56 dividido por 2? Vamos fazer mentalmente. O 6 é par, tá? Então, 50 dividido por 2 é 25, mais 6 dividido por 2 é 3. 25 mais 3, 28 metros. Ai, não é metros, é centímetros. Centímetros quadrados, tá? Porque aqui são centímetros, né? Então, quando é triângulo, tem que dividir por 2, porque esse triângulo me mostra que existe exatamente a mesma medida no outro lado, tá? Então, sempre que for calculado em um triângulo, tem que dividir por 2 depois, tá? Então, são essas atividades para esta semana, tá? Bons estudos para vocês. E um abraço para todos, tá bom?